Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, ex-aluno da Faculdade Teológica da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo. Para a classe especial da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 3. A natureza do ser humano. Lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, amados irmãos, nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Senhor Deus, nosso Criador. Quando nós percebemos aqui na leitura bíblica em classe, aqui no capítulo 1, versículo 26 a 28 de Gênesis, e capítulo 2, versículo 27, nós vemos que assim está escrito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Recriou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E em Gênesis capítulo 2 e versículo 7, lemos: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Na verdade, meus amados irmãos, o objetivo geral desta lição bíblica, desta mensagem, é expor que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. Portanto, precisamos confiar no Senhor nosso Deus, que é digno de honra e glória para todo sempre. O ser humano, na verdade, é um ser complexo. Essa complexidade passa pela materialidade e pela imaterialidade da pessoa, que se revelam na constituição do corpo, da alma e do espírito. Portanto, precisamos entender muito bem que o nosso Deus é um Deus poderoso. É verdade que devemos cuidar da saúde do corpo, mas igualmente da saúde da alma e do espírito. Nossos pensamentos devem ser levados cativos a Cristo. Devemos obedecer a palavra do Senhor nosso Deus. Logo, aqui nós poderemos aprender que as partes que constituem a natureza humana é fundamental: corpo, alma e espírito. Veremos que
o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. Além da substância física ou o corpo, por exemplo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Você não é só corpo, você e eu somos corpo, alma e espírito. Habilitou-nos Deus assim. Então, é por obra e graça do Espírito Santo que nós somos corpo, alma e espírito. A relacionar, por exemplo, tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual, foi o plano do Senhor nosso Deus. Nós podemos nos relacionar com o mundo e nos relacionar com o céu. O objetivo, na verdade, aqui não é apenas explicar a natureza humana, jamais, mas levar cada um de nós a consagrar inteiramente o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Ponto número 1. A complexidade do ser humano. Aqui podemos perceber que a natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Então podemos ver e entender melhor assim a natureza de Deus, a natureza dos anjos, a natureza dos homens. Então, para que melhor entendamos a natureza de cada um separadamente, nós precisamos levar em conta que a natureza de Deus funciona assim, ao contrário da do homem. Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito. Quando ele disse para a mulher samaritana, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isto significa que para existir o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. O Todo-Poderoso define a si mesmo como aquele que simplesmente é: eu sou o que sou. Aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 14, ele, Deus, existe por si mesmo e sem explicação. 2. Quando se trata da natureza dos anjos, já os anjos são seres criados e finitos. Os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espírito, aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 14. E, diferentemente de nós, não se reproduzem através do sexo. O corpo angélico é espiritual. Agora, quando se trata da natureza dos homens, aqui vemos no ponto de número, aqui vemos no subponto 3, que já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla, uma física, que é o corpo, e outra espiritual, que é a alma e o espírito. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, mostra que existe o corpo, existe a alma e existe o espírito. Para vivermos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, morreremos. Logo, a natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos.
Ponto de número 2. As características do corpo humano. Já o corpo humano tem as seguintes características, a saber, materialidade, visibilidade e mortalidade. Quando se trata da materialidade, nós podemos encontrar que aqui é ao contrário dos anjos, seres espirituais, criados de uma só vez pela palavra divina. O homem, ser material e físico, veio à vida a partir de uma matéria já existente, a saber, a terra. Deus, pois, formou o homem, o Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó de nosso planeta. O mesmo pode-se dizer de Eva, que, provinda do homem, possui a mesma substância do próprio homem, E assim, sua criação, desde a criação, o ser humano vem reproduzindo-se e enchendo a terra, se perpetuando através da sua própria espécie, conforme Deus mandou em Gênesis capítulo 1 e versículo 28. Temos também aqui a visibilidade ou tangibilidade do corpo humano. Aqui envolve, por exemplo, isso se trata do envolto num corpo material. O ser humano pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé como evidências de sua ressurreição física. O discípulo incrédulo Tomé só veio a convencer-se da verdade depois de ter visto e tocado as feridas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos ainda, dentro das características do corpo humano, a mortalidade. Mortalidade quer dizer que, apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado, Adão e Eva estariam hoje entre nós, mas por causa de sua desobediência morreram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo ensina, porém, que quando do arrependimento da igreja em se converter a Cristo, no arrebatamento, o que é mortal se revestirá da imortalidade. O homem, portanto, foi criado imortal, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse pecado. Mas quando recebemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, passamos a desfrutar desde já a vida eterna, a alegria eterna, a paz eterna. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Creia nisso e dependa dele, porque a nossa eternidade é outorgada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O corpo humano tem as seguintes características, a saber, materialidade, visibilidade e mortalidade. E não podemos esquecer desta parte. Ponto de número 3. Alma, o nosso elo com o mundo exterior. A alma e o espírito são inseparáveis. O nosso ser, alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus
pode alcançar-lhes a junção, conforme nós temos a prova em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensíveis. E por intermédio destes, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos. Por isso, o Senhor Jesus Cristo decreta: a alma que pecar, essa morrerá. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Por isso o apóstolo Paulo recomenda aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, há também a separação da alma e do corpo, que gera a morte. Então, se houver uma separação, a morte ocorre quando a alma separa-se do corpo. É o que nos mostra a narrativa aqui da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó. Saindo-lhe a alma, ela morreu. Então, está consumado. Observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Enfatizamos ainda que a alma e o espírito são inseparáveis, são um único elemento de nossa imaterialidade. Portanto, a alma é a janela para o mundo exterior. Sua separação do corpo gera a morte. Ponto de número 4. O espírito e o nosso contato com Deus. Aqui sim, agora nós vamos ter um ponto fundamental. Por exemplo, o espírito humano, por ser o elo entre o corpo e Deus, é a sede de nossa comunhão com o Pai Celeste. Na Bíblia aqui podemos ver que o espírito e a alma são tomados, às vezes, como sinônimos. O que é o espírito, por exemplo? Em termos simples, o espírito compõe, juntamente com a alma, a parte imaterial, por ser do ser humano. Embora distintos um do outro, não podem separar-se. Somente a palavra de Deus, conforme temos em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração, e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Logo, em virtude de suas faculdades, o espírito humano atua como a sede de nossas afeições espirituais. Temos também ainda o elo entre o nosso corpo e Deus. É por meio de nosso espírito que nos comunicamos com Deus. Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Paulo, no serviço missionário, estava no espírito em comunhão com Deus e com os irmãos. Podemos ainda perceber que a sede de nossa comunhão com Deus é o espírito, que é o nosso contato com Deus. Através, por exemplo, do nosso espírito, temos experiências e
encontramos com Deus. Eis a experiência do profeta. Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se, em primeiro lugar, em nosso espírito. É isso mesmo. É neste momento que todo o nosso ser consagra-se ao serviço divino. O nosso espírito tanto fala em mistérios quanto ora em mistérios com Deus. O espírito também pode abrigar o orgulho e a soberba. Por isso, quando o ímpio falece, seu espírito e também a alma, porquanto ambos são inseparáveis, é aprisionado até o julgamento final. Logo, o espírito é o elo entre o nosso corpo e Deus. É a sede da nossa comunhão com o Altíssimo. De maneira que vamos chegar ao ponto de entender que o homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação, corpo, alma e espírito. Temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando no arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Portanto, meus amados irmãos, busquemos a santificação, tanto do nosso ser pertencente a Deus, para que possamos sempre estar gratos, porquanto somos o templo do Espírito Santo. Que toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus Cristo é o único